Boa noite, a paz do Senhor para os meus irmãos, amém? Aqui quem está falando é a irmã Tatiana e eu venho trazer a palavra para os meus irmãos, amém? Mas antes da palavra, vamos louvar 3 louvores da harpa cristã e para encerrar, a irmã Tatiana vai louvar para os meus irmãos e eu creio que Deus vai falar com meus irmãos através da palavra e através dos louvores. Já vou adiantando a palavra, amém, meus irmãos? A palavra se encontra em Ezequiel 12 e o 28. Ezequiel 12 e o 28. Mas antes vamos louvar 3 louvores da harpa cristã. E o primeiro louvor da harpa cristã é o de número 115. 115 da harpa cristã. Vamos lá, meus irmãos? Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. O meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. O meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, achará também lugar, se na vinha do Senhor. Trabalhai e orai, na seara e na vinha do Senhor. O meu desejo é orar, e ocupado eu quero estar, se na vinha do Senhor. Oh, glória! Vamos trabalhar, meus irmãos, para o Senhor, fazer a obra dele com amor, aleluia, porque só ele é merecedor, só ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então vamos fazer a obra do Senhor, vamos trabalhar para o Senhor, aleluia, vamos ser um obreiro de valor, fazer a obra do papai, aleluia, oh, glória, amém, meus irmãos, oh, glória. Vamos louvar agora oh, aleluia, 127, amém, meus irmãos? 127. O Senhor da ceifa está chamando quem quer vir por mim a procurar, almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra, atenta teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando, torna-se útil para seu Senhor. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra, atenta teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhe anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra, atento a teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus o saudará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, se alegra, atento a teu mandar. Fala, Senhor, com teu povo, faz o teu povo ouvir a tua voz, porque a tua voz é livramento, porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Ele faz de tudo para confundir a minha e tua mente, mas nessa noite o papai está tirando toda a confusão da minha e da tua mente, para que você possa ouvir a voz dele, porque a voz dele é livramento da minha e da tua vida, mas que você dê ouvido à voz do Senhor, porque ele fala. Mas quem tiver ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz, porque ele fala, aleluia, mas que você dê ouvido, aleluia, a voz dele. Oh, glória, aleluia, Senhor. Oh, glória, aleluia, papai. Oh, glória, aleluia, Jesus.
Oh, glória, aleluia, Senhor. Oh, aleluia. Vamos louvar agora o 107, meus irmãos, 107. Firme nas promessas. Que você fique firme, meus irmãos. Que você fique firme nas promessas do Senhor. Porque o que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. Mas que você permaneça firme. Venha o que vier. Mas que você não saia da presença do Senhor. Que você não deixe o nosso Deus por nada nem por ninguém. Que você permaneça firme. Independente do que vier. Aleluia. Porque maior do que o meu teu problema é o Deus que nós servimos. Mas que você nunca deixe Ele por nada nem por ninguém. Permaneça firme na promessa dEle. Aleluia. Porque quando você permanece firme, meus irmãos, independente do que aconteça, independente do que vier na tua vida, aleluia, papai cumpre o que Ele prometeu na tua vida. Mas que você permaneça firme. Aleluia. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Que Ele venceu, nós também vamos vencer. Mas que você permaneça firme. Porque muitas das vezes, meus irmãos, por tão pouco você quer desistir do Senhor. Por tão pouco você não quer fazer mais a vontade do Senhor. Por tão pouco você não quer obedecer mais o Senhor. Por tão pouco você não quer fazer a vontade dEle. Então nessa noite, meus irmãos, que você permaneça firme. Independente do que aconteça. Aleluia! Independente do que aconteça, meus irmãos. Porque Deus é Deus sem mim, sem você. Mas eu e você, sem Ele, nós não somos nada. Então venha o que vier. Mas que você permaneça firme. Firme na rocha. Aleluia! Permaneça firme. Aleluia! Porque o barco que tem Deus, meus irmãos, ele balança para lá e para cá, mas ele não afunda. Porque a gente tem que ser provado, meus irmãos. Aleluia! A gente tem que passar pela provação, pelo deserto, porque o processo dói, machuca, mas ensina, amadurece. Porque ninguém amadurece sorrindo, não. A gente tem que passar, meus irmãos, porque são poucos. Aleluia! Aleluia! São poucos que aguentam, né, ser provado. Porque muitos desistem em meia caminhada, porque não suporta ser provado. Porque não aguenta passar pelo processo. Aleluia! Aleluia, mas a gente tem que ser provado, meus irmãos. A gente tem que passar pelo processo. Aleluia, porque para ter vitória, aleluia, tem que ter luta. Aleluia, para ter vitória tem que ter luta, meus irmãos. Tem que passar pela luta para ter vitória. Mas que você suporte, que você fique firme. Que você passe pela prova adorando ao Senhor. Permaneça firme. Aleluia, nunca deixe o Senhor por nada, meus irmãos, nem por ninguém. Coloque Ele em primeiro lugar na tua vida. Priorize Ele. Aleluia. Priorize o Senhor na tua vida. Coloque Ele sempre em primeiro lugar na tua vida. Aleluia. Primeiro Ele, meus irmãos. Porque as outras coisas serão acrescentadas. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Então priorize o Senhor na tua vida. Coloca Ele como prioridade. Para tu viver o extraordinário da parte dEle. Coloca Ele como prioridade. Primeiro Ele. Primeiro Ele, meus irmãos. Primeiro Ele. Nunca deixe Ele por nada, nem por ninguém. Primeiro Ele. Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Jesus. Firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas e de não falhar. Quando a tempestade vem e me assola, pelo verbo vivo e de batalhar. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim. Purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme. Firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.
Que você fique firme, meus irmãos, nas promessas do Senhor Jesus. Porque o que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele é fiel. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Senhor. Aleluia, papai. Aleluia. Agora vamos para a palavra, amém, meus irmãos? Como a irmã Tatiana falou anteriormente, Ezequiel, o 12 e o 28. Ezequiel 12 e o 28, que diz assim, meus irmãos. Portanto, diz-lhe assim, diz o Senhor, Jeová, não será mais adiada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor, Jeová. Só até aqui, meus irmãos. Nessa noite, meus irmãos, Deus está falando para mim e para você, aleluia, que não vai ser mais adiado não. O que Ele prometeu na tua vida, Ele vai cumprir, porque chegou o tempo, meus irmãos, porque para tudo é o tempo. Tem um tempo que Ele vai prometer e tem um tempo que Ele vai cumprir. Quando você permanece firme, meus irmãos, papai chega para surpreender-me a você. Quando você permanece firme, papai chega para fazer o impossível na tua vida. Quando você permanece firme, papai vem para cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Porque a gente tem que ser provado, meus irmãos. A gente tem que passar pela luta, pela tempestade. A gente tem que passar pelo processo para ver o propósito. Aleluia. E chegou, e hoje é noite, meus irmãos, que papai vai cumprir na tua vida. Aleluia. É noite que papai vai fazer o que você tanto quer, o que você tanto deseja. É noite que papai vai cumprir o que Ele prometeu na tua vida. Porque Ele está falando que não vai mais ser adiado, não. Porque chegou o meu tempo de viver o que Ele nos prometeu. Porque Ele é fiel, meus irmãos. Porque Ele não é para que minta, e muito menos não para que venha se arrepender. Aleluia. E quando Ele promete, Ele cumpre, meus irmãos. Que passa o céu e passa a terra. Mas a palavra do Senhor sobre a minha e sobre a tua vida não vai passar. Porque Ele é fiel. Nós somos falhos. Nós somos pecador. Nós não somos merecedor de nada. Mas quem prometeu é fiel para cumprir. Então somente descansa. Se aquieta. Porque se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não se precipita. Tenha calma. Espera no Senhor. Porque Ele é fiel para cumprir. Mas é no tempo dEle. Se Ele falou que vai... Se Ele prometeu, porque Ele vai cumprir. Mas é no tempo dEle. Porque muitas das vezes a gente quer que Ele... Não é do nosso tempo. A gente quer do nosso jeito. Mas não é do meu jeito, nem do teu jeito. É do jeito dEle. É no tempo dEle. É na hora dEle. É como Ele quer. Aleluia. Mas que você somente permaneça firme. Aleluia. Que você faça a nossa parte. Para papai fazer a dele. Permaneça firme. Quer ter vitória? Fica firme. Aleluia. Porque eu nunca vi, meus irmãos, ninguém ter vitória, né? Se desistindo. Quer ter vitória, mas quer desistir. Quando vem a primeira tempestade, quer correr. Aí quer ter vitória. Não, tem que passar pela luta. Tem que passar pela tempestade. Tem que ser provado. Tem que passar pelo deserto. Quer vitória? Então passa. Passa adorando ao Senhor. Fica firme. Porque muitas das vezes quer desistir, quer correr. E a primeira tempestade, ai meu Deus, não aguento não. Não aguenta? Tem que aguentar, tem que ficar firme. Quer ter vitória? Então aguenta. Permanece firme. Aleluia. Quer ter vitória? Tem que passar pela luta. Porque é muito bom ter vitória e não quer passar por nada. Tem que passar. Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Porque Ele venceu e nós também vamos vencer. Porque o que Ele passou, o que Ele sofreu por mim, por você, você não aguentaria nem a metade. Aleluia. Então suporta. Tá doendo, mas aí você tá aprendendo. Tá machucando, mas tá ensinando a mim a você. Então suporta. Deixa de reclamar, deixa de murmurar. Porque para ter vitória, meus irmãos, tem que ter luta. Para ter vitória, tem que ser apedrejado. Para ter vitória, tem que ser humilhado. Para ter vitória, tem que ser caluniado. Mas que você permaneça firme. Aguenta. Somente cala a boca. Aleluia. Porque nessa peleja não tereis que pelejar. Quem vai pelejar por mim e por você é o Senhor. Mas que você cale. Deixa Ele falar por mim e por você. Porque ou você fala ou Deus fala. Então é melhor que você cale. Deixa Deus falar por mim e por você. Aleluia. Porque eu e você, meus irmãos, a gente não precisa estar se justificando, não. Eu e você não precisa se justificar para ninguém. Quem fala por mim e por você é o Senhor. Mas que você cale. Porque nem o Senhor agradou todo mundo. Imagina eu e você, que somos falhos. Pecador! Então deixa, quem quiser falar de mim e de você, que fale. Que eu e você somente cale. Porque quem vai falar por mim e por você é o Senhor. Quando o Senhor fala, é bem melhor. Então somente cala. Porque tudo que o inimigo quer, meus irmãos, é ver você debatendo. É ver você abrindo a boca. Mas que nessa noite você aprenda a calar. Fecha a boca. Não debate. Porque quem vai falar por mim e por você é o Senhor. Mas cala a boca. Aleluia. Cala a boca. Quem vai falar por mim e por você é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Porque o inimigo é sujo, meus irmãos. Quando ele sabe que Deus vai cumprir na minha tua vida, ele se levanta de todos os lados. Aleluia. Aleluia. Mas que você tenha sabedoria. Cala a boca. Fecha a boca.
Porque ele sabe que tem coisa boa chegando para mim, para você. Ele sabe que Deus vai cumprir o que prometeu na tua vida. Por isso que ele fica furioso. Ele se levanta, faz de tudo para parar-me a você. Aleluia. Quer calar-me tua voz, quer intimidar-me a você. Porque ele sabe que Deus vai cumprir na tua vida. Aleluia. E tudo que ele mais quer, meus irmãos, aleluia, é que Deus não cumpra na tua vida o que Deus prometeu. Ele quer roubar-me tua promessa. Mas não vai roubar não, porque o que é meu, é meu. Ninguém pode tomar, ninguém pode ficar. Porque foi Deus que deu. Mas que nessa noite você cale. Somente cale. Porque papai está pelejando por mim e por você. Porque Deus trabalha no oculto, Deus trabalha no silêncio. Não precisa você ver não, meus irmãos. Porque no silêncio, papai neutraliza o inimigo. Para não tocar em mim e nem você. Porque a fúria do inimigo é grande na minha e na tua vida. Se ele pudesse engolir você vivo. Porque ele não suporta uma mulher de oração. Ele não suporta um homem de oração. Ele não suporta um verdadeiro adorador. E tudo que ele mais quer é calar-me tua voz. E ele sabe que não pode calar. Por isso que a fúria é grande. Mas deixa, meus irmãos, que quanto mais ele se levanta, maior a queda. Porque em mim você ele não toca, não. Por isso que a fúria é grande. Porque ele sabe que não pode tocar. Que papai não deixa. E aí dele se quiser tocar. A dele. Por isso que a fúria é grande. Aleluia. Porque ele sabe que já perdeu, meus irmãos. Ele sabe que já foi envergonhado. Por isso que a fúria aumenta. Porque o inimigo ele é sujo. Ele quer envergonhar a mim e a você. Mas ele não quer ser envergonhado. Mas o inimigo já foi envergonhado. Aleluia. 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 O inimigo já bateu de retirada da minha da tua vida. Da minha da tua casa. Da minha da tua família. Porque a minha e tua família tem dono. A minha e tua casa tem dono. A minha e tua vida tem dono. Aleluia. Oh glória. Aleluia Senhor. Oh, glória! Aleluia, papai! Aleluia, Senhor! Aleluia, Jesus! Oh, glória! A irmã Tatiana agora vai louvar, meus irmãos. Não olhe para a voz, viu? Medite na letra dos louvores. E se vocês for olhar para a voz, aleluia, aleluia. Porque a irmã Tatiana não é cantora, a irmã Tatiana é adoradora. E porque Deus não está atrás, né, de cantor. Deus está atrás de verdadeiro adorador. Aquele que adora em espírito e em verdade. Vamos lá, meus irmãos? Oh, glória! O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter em sua volta bons aromas e não respirar? Receber nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos para me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meu auxílio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumida, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu. E outro igual não há, e outro igual não há. Oh, aleluia. E outro igual não há. O que adianta ter os olhos e não enxergar? Tem sua volta bons aromas e não respirar. Aleluia. Receber nome de Deus, porém morto está. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos. Inclina seus ouvidos para me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que meu auxílio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumida, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que cair, profetas da mentira irão se dobrar. Irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda a terra e céu. E
e outro igual. Não há, não há, não há, e outro igual. Não há, não há, e outro igual. Não há. Ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumida, deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui, Baal tem que cair. Profetas de mentira irão se dobrar, irão reconhecer, terão que confessar que só há um Deus em toda terra e céu, e outro igual. Não há, não há, não há, oh aleluia, e outro igual não há, meus irmãos. Só Ele, porque tudo é para Ele, porque só Ele é digno, só Ele é merecedor, toda a honra, toda a glória, tudo é para Ele, porque outro não há, é só Ele, aleluia, oh glória. E que eu e você, meus irmãos, adora a Ele, somente a Ele, porque só Ele é digno, só Ele é merecedor, porque outro não há. É só Ele que é digno e merecedor, não há outro, é só Ele. Foi o que morreu naquela cruz, foi o que morreu por mim e por você, para nos salvar. Não tem outro, não tem outro, é só Ele, é Ele, o que morreu naquela cruz, por mim e por você. Aleluia, é Ele, meus irmãos, só Ele que é digno, só Ele é merecedor, porque não há outro, não há outro, não há outro. Aleluia, é só Ele, é Ele, é Ele, tudo é para Ele. É aleluia, oh aleluia, aleluia, Senhor, oh glória. Sou eu quem fez o firmamento, tenho o controle do tempo, dou a direção ao vento e diga ao mar, daqui você não vai passar. Sou eu quem manda o céu, derrama chuva, mando o dilúvio e a terra inunda, pois tenho em minhas mãos todo o poder. Sou eu quem abre a porta, fecha a porta, abre a cova, põe na cova, tira a prova e faço ressuscitar. Eu mando e por ninguém sou mandado, sou eu que quebra a lança e corto os laços para o meu povo livrar. Eu entro na fornalha e o fogo não me queima, caminho sobre as águas, tal como em terra seca, acalma a tempestade e um forte furacão. Com gritos e buzinas fiz muralha, vim ao chão, com apenas um sopro, abrilho o mar ao meio, faço voltar o tempo, sou Deus e tudo vejo. Quando eu entro nessa guerra é pra vencer e meu agir não há defeitos. Eu mando e desmando, eu faço e desfaço, e quando eu entro em cena eu quebro o arco e corto o laço, queimo os carros no fogo, sou Deus de livramento. Acalme o coração e crê no que estou te dizendo, estou passando, estou operando, estou agindo e por ti trabalhando, abrindo portas, fechando covas, estou descendo hoje com tua vitória. Canta que eu faço, hora que eu trabalho, faz a minha obra, que esse mal desfaço. Podes contar comigo e crer no que eu te digo. Sou Deus de livramento, eu sou fiel, sou teu amigo. Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, no teu futuro eu sou, o teu sustento eu sou, teu livramento eu sou, na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço reis, também tiro do trono, exalto o humilhado, dou honra a quem eu chamo. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Na tua vida eu sou, na tua família eu sou, na tua saúde eu sou, no teu futuro eu sou, teu livramento eu sou, o teu sustento eu sou, na causa impossível eu sou o que sou. Estabeleço reis, também tiro do trono, exalto o humilhado, dou honra a quem eu chamo. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Se for preciso eu entro nessa guerra e provo que você tem dono. Oh, aleluia. Nessa noite, meus irmãos, papai livramento na minha tua vida. Aleluia. Porque nessa peleja eu não terei que pelejar. Papai peleja por mim, por você. Aleluia. Papai está guerreando por mim, por você. Aleluia. Então vai dormir tranquilo, meus irmãos. Se aquieta, confia no teu Deus, porque Ele nos livra, Ele nos protege, Ele nos guarda, e nenhum mal pode tocar em mim e você, porque a fúria do inimigo é grande na minha, na tua vida, mas em mim, em você Ele não pode tocar, na minha, na tua família Ele não pode tocar, porque Deus não deixa, porque Deus não permite. Oh, aleluia, a fúria é grande, mas deixa o inimigo com Deus, porque quanto mais ele se levanta, maior a queda. Aleluia, oh glória, aleluia Senhor, aleluia papai, somente faz a obra do Senhor. Abre a tua boca, diz que Deus cura, que Deus liberta e que Deus salva. Aleluia. Porque
Enquanto você adora ele trabalha por mim e por você. Enquanto você adora, aleluia, aleluia, ele neutraliza o inimigo para não tocar em mim e nem em você. Porque a fúria é grande, meus irmãos. A fúria é grande, porque o inimigo sabe, quando você abre a boca, o inferno estremece. Ele sabe que Deus fala comigo, com você. Ele sabe que Deus usa a mim a você. Por isso que ele não aceita, por isso que ele não suporta. Porque ele conhece um verdadeiro adorador. Tudo que ele mais quer é calar-me tua voz. Mas ele não cala não. Porque Deus escolheu a mim a você. Deus ungiu a mim a você para falar do amor dele. Porque Deus conta com os corajosos, os covardes, medrosos que voltem. Porque muito, meus irmãos, se acovarda de entregar o que Deus manda. Quando você entrega, aleluia, 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 aleluia. O inimigo, a fúria é grande na tua vida. E tem pessoas que se permitem ser usadas pelo maligno para querer destruir a mim a você. Porque não suporta, não aceita em ver que Deus usa a mim a você. Não suporta em ver que Deus revela o oculto e o profundo para mim e para você. Aleluia! E quando Deus usa eu e você, meus irmãos, para entregar, aleluia, o oculto e o profundo, nem todo mundo aceita. Mas quando Deus quiser usar-me a você, que você entregue o que Deus manda. Que você não seja covarde. Porque Deus conta com os corajosos, meus irmãos. Os medrosos que voltem. Aleluia. Medrosos covardes que voltem. Que voltem. Porque nem todos querem falar o que Deus manda. Nunca se acovarda. Mas quando você fala o que Deus manda, meus irmãos, a fúria do inimigo é grande na tua vida. Porque ele sabe que você não tem medo. Ele sabe que você fala o que Deus manda. E que você não se acovarde, meus irmãos. Que você entregue. O que Deus mandar, entregue. Não tenha medo. Porque quando Deus manda, ele se responsabiliza. Quando ele manda, ele vai na tua frente. E nenhum mal pode tocar em você. Porque o inimigo é sujo. Ele faz de tudo para intimidar-me a você. Para que você não entregue o que Deus manda. Mas se Deus mandar, entregue. Não tenha medo. Entregue, meus irmãos, tudo. Papai mandou, entregue. Abre a tua boca e fala o que Deus mandou. Papai mandou, entregue. Não se acovarde não, meus irmãos. Porque nem todo mundo quer falar o que Deus manda. Tem medo, se acovarda. Mas quando você fala o que Deus manda, meus irmãos, né? A fúria do inimigo é grande na tua vida. E muitos se permitem ser usados por ele. Para querer calar a tua voz. Mas não cala não, meus irmãos. Porque Deus ungiu a você. Para falar do amor dele. E nessa noite, se tem alguém que quer calar a tua voz, Deus vai calar a voz dele primeiro. Porque ninguém pode tocar no ungido. Ninguém pode tocar no escolhido. Porque você tem dono, meus irmãos. E o nosso dono é aquele que mata e não vai preso. Aleluia! Por amor de mim e de você. Nosso pai abre a cova e joga um dentro, se for necessário. Mas em mim você não toca. Porque a fúria do inimigo é grande, meus irmãos. Aleluia! Na minha tua vida. Mas em mim você não toca. Porque você tem dono. Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Aleluia, Senhor! Aleluia, Jesus! Aleluia, papai! Oh, glória! Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei, pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir aqui a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem a minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem a minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando eu chegar aí no céu, eu te adorarei, te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir sua unção, te adorarei, te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei.
te adorarei. Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado para adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem a minha vida, quando eu chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. E ainda que tirarem a minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando eu chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Oh, aleluia. Ninguém vai calar minha tua voz não, meus irmãos. Porque Deus escolheu-me a você. Deus ungiu-me a você para falar do amor dele. E ninguém vai calar minha tua voz não. Porque papai não vai deixar. Aleluia. Papai não deixa não, meus irmãos. Aleluia. Papai não deixa não. A fúria é grande do inimigo na tua vida para calar minha tua voz. Mas não vai calar não. Porque Deus escolheu-me a você. Deus ungiu-me a você para falar do amor dele. Porque papai conta com os corajosos. Porque os covardes e medrosos que voltem. Aleluia! Oh, glória! Isso até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendeu da palavra. Fique todos com Deus, a paz do Senhor. Tenha todos uma ótima noite e um ótimo domingo.